também, né? O Edinho era requisitado muito por vocês, pela torcida, né? Inclusive teve pesquisas aí, eu vi na imprensa, quem que era o time titular do Ceará, né? Que o time reserva estava se posicionando melhor que o time titular. E até quando isso jogou, não faz nenhuma semana. Quando jogou, goleou Tudo, mas sempre falei para vocês que não tem time titular e reserva nesse momento pelo calendário. São 2 meses e 15 dias que nós não temos nenhuma semana de treinamento. É jogo quarta e sábado, literalmente. Então nós estamos revezando jogadores, não temos time titular. O time titular é o que entra na partida. Mas a nível tático, minha pergunta é a nível tático, em relação ao seu meio campo. Certo. Hoje você geralmente entra com um volante mais de contenção, que é o Fabinho, na teoria, e o Juninho, que é um cara que sai mais jogando aquela linha de 3 com 2 velocistas, um centralizado e o centroavante mais à frente. Minha dúvida é, em relação a esses 2 volantes, existe, passa pela sua cabeça a possibilidade de entrar com 2 jogadores mais de marcação, no caso, um exemplo, o William e o Fabinho, e colocando o Juninho para aquela linha de 3, até pela situação que ele sabe finalizar muito bem, tem aquele arremate final muito bom. A minha pergunta é essa, em relação a nível tático. Passa pela sua cabeça também essa variação, ter uma contenção mais forte, Passa. no caso com o William e com o Fabinho, e adiantar o Juninho Já um pouco trabalhamos mais forte? assim, né, Rodrigo? Você não lembra como a gente terminou o jogo contra o Ferroviário? Eu não estava. Ah, você não estava. Então nós terminamos com o William, né? Com o William, o Auremir e o Edinho. Terminamos com os 3, fizemos 6 gols, tá? Foi o jogo que a gente mais fez gols, né? Trabalhamos essa situação também para pegar o Corinthians lá na arena, né? Nessa linha de 3, o Ricardinho jogou como um volante naquele jogo, né? Jogou na linha de 3 e nós trabalhamos com William, Fabinho e Juninho, né? O Juninho um pouco mais avançado, mas no tripé, não nessa linha de meias, né? Isso eu utilizei o Juninho ano passado, logo que eu cheguei, você vai lembrar até o jogo contra o Inter, lá em Porto Alegre, na segunda linha aberto pela direita. Como ele jogou no Macaé há muito tempo, né? Até foi como eu queria trazer ele para o Ceará lá em 2016 e acabou não podendo vir. Mas ele ainda estava com muita dificuldade de readaptação, né? Porque ele está muito acostumado a jogar ali como um primeiro volante, centralizado, mais pelo lado esquerdo, organizando a iniciação do jogo, né? E ele conversou comigo e me pediu que se pudesse ser utilizado nessa função que ele estava mais acostumado. E ali eu desisti, né, dele nessa função, botei um time mais ofensivo aí com o Leandro, Calisson, Quixadá e o Arthur, né? E algumas vezes o Cardona naquele reinício, né? Então foi essa a alternativa. Eu não usei o Juninho mais na segunda linha, e se utilizarmos ele vai ser nesse tripé de meio, não como meia, não jogando, chegando no centroavante, porque aí foge muito a característica dele e ele tem muita dificuldade de jogar de costas também. Lisca, boa tarde. Boa tarde. Você falou aí sobre a questão do calendário, né? Realmente é um dificultador, mas é uma realidade do futebol brasileiro. E todos os clubes enfrentam isso. Não, todos não. Não é todos que têm 3 competições. A maioria. O Náutico, pelo menos, está vindo uma Duas. tanto quanto o Ceará. Mas ele não vai jogar. Não, ele não vai jogar quarta-feira agora. Mas ele tinha jogado na semana anterior. Ele vai jogar 3 decisões em uma semana, o Náutico. Não, estou falando do calendário. O Náutico vai jogar 3 decisões e 2. Você está dizendo que é o mesmo calendário. Não é. Não é. O Ceará ele chegou com quase a mesma quantidade de Ele jogos. vai jogar quarta-feira agora um jogo decisivo. Não, mas o Náutico já passou. Mas ele não vai ter 3 jogos numa semana, meu amigo. Você está fazendo uma afirmação errada. Não, teve 3 na semana do jogo do Ceará. Não teve. Ele não tem o jogo na quarta-feira agora. O Náutico jogou sábado, no mesmo dia do Ceará. Isso. Na quarta, mesmo dia do Ceará. E sábado, no mesmo dia do Ceará. E vai jogar a quarta agora. Essa foi a semana que eu falei. A semana foi a Tá bom, mas eu estou contando o próximo jogo. Eu tenho mais um jogo na quarta que o Náutico não tem. Tá, mas eu tava falando até o jogo Náutico e Ceará. Certo. Isso aí já passou. Agora, nesse momento que você tinha competições importantes, né? Porque acabou saindo da Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste, era um momento decisivo. Com 2 erros de arbitragem. Era um momento decisivo, né? Você sabia que seriam jogos eliminatórios, que era mais importante talvez contar com o máximo de jogadores que você tem à disposição. E foi o que eu fiz. Na melhor condição. Foi o que eu fiz. Eles na melhor condição. Foi o que eu fiz. Mas aí você acabou nos últimos jogos perdendo o Felipe Bachola por lesão muscular. Também o Wesley, como você mesmo citou. Tem a questão aí também do Samuel, que você falou, né? Que talvez não tenha condições. O Thiago Alves. Eles não tinham também. condições para esse jogo e ainda estão em dúvida para a partida de amanhã. Isso. Aí a pergunta é exatamente nesse mote. Você não acha que chegar no momento mais importante de definição de jogos eliminatórios, em que alguns dos jogadores, dos seus mais importantes, não estão na melhor condição, não é porque talvez teve um erro de planejamento, em que pese o calendário, que eu concordo que realmente é muito dificultado grande?
Não, acho que a gente pôde revezar o máximo possível e mesmo assim a gente teve lesões, né? Que é uma coisa inerente ao futebol, bem menos que o ano passado. Isso foi exposto aqui pelo departamento médico, né? O ano passado, quando eu cheguei aqui no Ceará, tinha 15 jogadores no departamento médico, né? E a iniciação da Série A foi daquela maneira que a gente viu, né? E a gente está planejando um macro. Série A também entra nesse planejamento, né? Para nós não entrarmos tão desgastados como foi o ano passado e não repetir a pior campanha da história dos pontos corridos nas 12 primeiras rodadas, como foi o ano passado. Houve algumas perdas de lesão, houve. O Wesley, é difícil de falar, né? Porque a gente está tentando readaptar ele ainda tem um déficit muscular muito grande, mas a gente está precisando, porque nós estávamos sem o Bachola, sem o Quixadá para essa partida, e a gente conversou com o departamento médico, com ele, com o pessoal da recuperação, colocamos ele desde o início e não conseguimos, né? Infelizmente, a gente, como vinha procedendo em 30 minutos, 35 minutos, ele estava aguentando. Mas quando ele teve que puxar o processo desde o início da partida, ele sentiu uma pequena lesão muscular. Graças a Deus não é muito, né? Uma lesão grau 1. Ele já saiu na mesma hora, porque ele está muito receoso, né, dessa situação. E a gente perdeu. E o Bachola, pela sequência, né, cara? O Bachola foi um dos caras que mais jogou. E a gente repetiu o time, né, várias vezes ali, naquele período que pegou Atlético, Guarani de Sobral, Atlético Cearense, Fortaleza. Depois do Fortaleza teve o Corinthians, né, aqui na chuva, né, e ali ele, né, o Bachola não conseguia dar muito descanso para ele, nem para o Luiz Otávio nessa sequência, né? E como nós repetimos muita equipe, perdemos a partida para o Corinthians aqui de 3-1 no segundo tempo, né? E forçamos demais alguns jogadores, principalmente o Bachola, né, que muito importante taticamente, na recomposição, uma função diferente que ele vem acostumado a fazer. E ele acabou sentindo no jogo lá contra o Corinthians, numa bola que ele disputou aérea, né? E aí perdemos ele, né? Mas, cara, faz parte, né? Não tem como você jogar todos os jogos com os mesmos, foi toda quarta, todo domingo, e o risco de lesão é muito grande, mesmo a gente revezando os jogadores. Ô, Litica, boa tarde. Boa tarde, Trovão. Que tipo de ambiente vocês imaginam amanhã em relação à torcida do Ceará? Ainda impaciente com a eliminação do último fim de semana ou já disposta a ajudar desde o começo, apoiar a torcida? Ajudar, né? O torcedor do Ceará já passou por muito mais dificuldade que uma eliminação, né? Já foi eliminado várias vezes, nós inclusive fomos campeão da Copa do Nordeste somente uma vez, né? Todas as outras vezes nós somos eliminados, né? Então eu espero o torcedor apoiando, ativo, incentivando a equipe contra o Floresta, que é um adversário muito difícil. Já temos um novo objetivo agora, que é o Campeonato Cearense. Ainda precisamos garantir a nossa vaga na final, precisamos do nosso torcedor, como foi, né? No último jogo, o torcedor apoiando, o estádio estava bonito, apoiou o jogo inteiro, deixou para protestar no final. Você não ouviu vaias durante a partida, ouviu incentivo. Depois do segundo gol, sim, né? Que aí já tinha 45 minutos, aí estava muito difícil de buscar dois jogos. Mesmo assim, nós tivemos uma chance claríssima, né? No milagre do Bruno, né? Que aí realmente a bola não entrou, estava vendo hoje de manhã. Entrou meia bola só, né? A outra meia ficou fora. E para valer o gol tem que entrar a bola toda. Então ali o juiz e o Bandeira acertaram mesmo, né? O erro grotesco e que foi decisivo foi o primeiro gol, né? O Maílson realmente estava meio metro impedido quando o Thiago cruza. A triscada no Brock não tira o impedimento, né? Não tira o impedimento. E o menino participou ativamente da jogada, e quando participa ativamente da jogada, a regra diz que é impedimento. E infelizmente o Bandeira não viu, né? Talvez ele tenha se confundido pelo gol ter sido contra, né? Mas o gol foi influenciado pelo posicionamento ilegal do jogador. Então eu espero o torcedor ativo, apoiando, buscando a sua vaga na final, para a gente fazer, né, uma final bonita aí contra o nosso principal adversário, que já está garantido. Então eu espero esse ambiente. Lisca, minha pergunta, Lisca, muitos jogos até o momento, daqui para frente o restante do Cearense e o início do Brasileiro. Daqui para frente você vai ter o seu time titular, os 11 titulares, como de Rumatuta, que acolá, se quebrar o cartão, aí coloca, ou ainda vai ser daquela maneira você dizer que não ainda tem um time titular, a partir de agora com poucos jogos pode ter esse time titular? Sim, diminuindo o número de jogos, a tendência é de uma repetição maior dos jogadores, né? Uma preparação melhor, apesar que nós já vamos jogar amanhã, né? E já vamos jogar, se a gente conseguir a classificação e ter uma vaga na final, já tem jogo domingo também, né? Então não vai ter semana nenhuma, né? Vai ter a sequência.
Se a gente conseguir a vaga, abriria a última semana ali, né? Aí teria um intervalo de um jogo para o outro, domingo, e no outro domingo já inicia o brasileiro, né? E aí o brasileiro começa também com 3 rodadas acavaladas, né? Em 3 e 4 dias, mas depois abre, né? Depois a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona rodada é semana toda, e aí sim a gente vai poder trabalhar com mais consistência, né? Definir melhor as coisas, preparar melhor a equipe para os jogos, coisa que nos últimos 75 dias aqui no Ceará foi impossível. Eu acho que é o único clube, né, do Brasil que joga toda quarta e domingo há 2 meses e meio. Isso aí pode ter certeza, né? Não vi ninguém fazer isso. E aqueles que fizeram, usaram a mesma estratégia nossa, né? Porque você não pode ter 13, 14 jogadores jogando todo esse nível de jogos competitivos como é durante 75 dias e no intervalo de 3 em 3 dias. Então isso é humanamente impossível. O Ceará tem um grupo, não tem um time só. Apostou numa situação que vinha dando resultado, né? Muito elogiada por todos vocês, inclusive com pesquisas de que esse time deveria jogar. Se nós tivesse passado pelo Náutico, eu tenho certeza que iam dizer que esse time tinha que jogar contra o Floresta, como estava sendo dito, né? Que o Fernando Sobral tinha que jogar, que o Wesley tinha que jogar, que o Chico tinha que jogar, que o Edinho tinha que jogar, que o time alternativo, entre aspas, estava no melhor desempenho, que bastou um resultado negativo, se mudou totalmente de opinião. Eu não posso trabalhar assim, eu tenho que trabalhar com coerência, com planejamento, e ainda acredito que a gente fez a opção certa, infelizmente com um resultado negativo. Lisca, boa tarde, tudo bem? Tudo. Aqui. Ô, Del. Tudo bem? Tudo. Ô, Lisca, 3 perguntas em uma. Caramba! Sem o Wesley Bachola, o que é que você pensa pro teu time amanhã, né? Você não vai contar com os dois. Sobre o Leandro Carvalho, foi muito importante ano passado, mas esse ano ainda não conseguiu, né, Lisca? Eu não sei se você tem conversado com ele, se conversou, queria que você falasse pra gente o que você conversou com ele e o que você espera desse Floresta amanhã, que foi um adversário osso duro de roer lá em Horizonte. Osso duro, né? Espero um time bem consistente, né? Bem dedicado taticamente, né? Muito consciente os jogadores da parte defensiva, né? Da estratégia que o Paulinho vem traçando nesses últimos 2 jogos que eles jogaram, né? Que foi contra o Fortaleza e contra o Ceará, né? Os 2 jogos da mesma maneira, com a mesma estratégia. Contra o Fortaleza eles tiveram um pouco mais de posse, né? Até porque o Fortaleza resguardou mais. Contra a gente agrediu mais, tentou roubar a bola mais no campo ofensivo. E eles conseguiram sair muitas vezes, saíram na frente, né? Então espero um adversário osso duro de roer mesmo, como você falou. Tá? Qual é a segunda? Sobre o Bachola, você não tem Bachola, mas o que você pensa dele? Estamos observando, né? Nós estamos aí com o Chico, temos o Sobral, né? Temos o Ricardinho, né? Quem mais que nós temos ali? É os jogadores que nós temos à disposição nesse momento, então nós vamos achar a solução, né, dentro da característica desses jogadores, né, no encaixe da equipe, no encaixe contra o adversário também, contra o Floresta, equilibrar bem a parte tática também, mas é uma sequência praticamente do time que jogou o jogo passado, né? Menos o Wesley, né? Principalmente do meio para frente ali, né? Com o Chico, o Sobral, o Bueno, né? Temos o Roger também como alternativa. Já usamos os 2 atacantes juntos, né? Em 2 ocasiões. Boa resposta em algumas situações. Estão treinando bem também quando a gente pode trabalhar essa situação, né? Então vamos analisar. Ainda tem o treino de hoje, né? Vamos aguardar o Samuel, vamos aguardar o Thiago, né? O Thiago Alves, os 2. Estou querendo muito contar com eles amanhã. Vamos esperar até o último momento, né, para ver essa situação. O Samuel tem um desconforto na panturrilha, né, e o Thiago está com um problema particular com a sua esposa bem forte. A sua esposa foi internada hoje, né, com uma crise de vesícula, de pedra, e o Thiago está sozinho aqui com 2 filhos pequenos, né, uma menina de 6 meses, outra menina de 8 anos, se eu não me engano. Então hoje ele está fora do treinamento, né, mas se Deus quiser, os pais deles e da esposa deles chegam hoje na madrugada, e amanhã ele vai poder jogar, né? Então essa é uma situação que a gente está trabalhando também. E a última? Leandro realmente ainda está bem abaixo daquilo que ele terminou o ano, né? Mas, cara, ele está voltando, está se readaptando. Ele teve um período de poucos jogos lá no Botafogo, né? De poucos treinamentos, segundo ele falou também, né? Mas é um cara que está tentando, está se entregando, está indo, né? Não está se omitindo, mas não está conseguindo ainda o desempenho, né, que ele teve o ano passado, aquele poder de decisão que ele teve, né, de 1 contra 1, de gols, de assistências. Se eu não me engano, ainda ele não conseguiu vencer nenhum jogo desde a volta dele, desde que ele jogou.
Mas a gente vai continuar apoiando ele, dando condições para ele e com a esperança de quando a gente puder treinar, a gente melhorar a performance dele. Boa tarde, Lisca. Boa tarde. Para esse jogo contra o Náutico, você falou que conversou com cada jogador, enfim, ouviu os seus departamentos. Obviamente, para essa próxima partida também você vai adotar a mesma estratégia. Exatamente. Mesma estratégia. Valeu? Fechou, acabou 20 minutos. Obrigado. Sequência da coletiva com Lisca. A partir das 5 da tarde tem Futebolês 101,7 aqui no Facebook ou nas outras redes sociais, YouTube e também Twitter. A gente tá com vocês. Abraço.